Birth Rebirth é um dos mais recentes lançamentos de terror e de suspense de 2023, um filme que nos entrega uma releitura moderna, impactante e dramática de uma das mais clássicas histórias de terror de todos os tempos. Para saber um pouquinho mais sobre esse longa, prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! Olá, meus queridos e minhas queridas, meu nome é Lucas Rodrigues e esse é o canal Cine Horror 101. Eu quero começar esse vídeo com uma pergunta bem simples. O que faz de uma história um clássico? Entre as inúmeras respostas possíveis, frequentemente encontramos aquela relacionada à capacidade de uma obra de se manter relevante ao longo do tempo, de ser essencialmente atemporal. Grande parte das histórias clássicas, afinal de contas, não só marcaram suas épocas, como também até hoje inspiram releituras, geram discussões e possibilitam novas interpretações. É o caso, por exemplo, de Drácula de Bram Stoker, que esse ano inspirou uma nova adaptação, A Última Viagem do Deméter, filme sobre o qual inclusive eu já falei aqui no canal. E é o caso também da história que inspira o filme tema do vídeo de hoje, o excelente Birth Rebirth, uma obra reflexiva, poderosa e visceral. Mas antes da gente começar a falar do filme, já considere aí se inscrever aqui no Cine Horror 101, canal feito de fã de terror para fã de terror. Aqui você encontra críticas dos últimos lançamentos, reviews de filmes e franquias clássicos e sempre muita, mas muita dica de filme pra ti aí nunca ficar sem ter o que assistir quando bater aquela vontade de ver um filme de terror. Também segue o Cine Horror 101 lá nas redes sociais para não perder nenhuma das novidades aqui do canal. Agora sim, recado dado, bora falar de Birth Rebirth. Duas mulheres têm suas vidas entrelaçadas após uma terrível tragédia e logo se veem trabalhando juntas em um macabro e arriscado experimento. O objetivo, nada mais nada menos que trazer os mortos de volta à vida, e para isso elas estão dispostas a cruzar todos os limites da ética e do bom senso, fazendo o que for preciso independentemente das consequências. Mesmo sem revelar muitos detalhes da trama, eu acho que nessa minha breve sinopse já ficou bem claro que Birth Rebirth é inspirado na clássica história de Frankenstein, publicada pela Mary Shelley lá no século XIX. Ancorado na atemporalidade desse clássico absoluto do horror, o longa de 2023 incorpora elementos que o tornam extremamente atual e relevante, explorando questões como luto, isolamento e ética. E assim, esse filme dá tanto pano pra manga em termos de análises e reflexões que eu vou dividir essa minha crítica aqui em duas partes. Na primeira eu vou falar mais sobre a trama e as personagens, abordando algumas questões mais subjetivas e expondo as minhas interpretações. Já na segunda eu vou falar mais do filme em si, enquanto obra de terror e suspense. Começando a primeira parte, na trama, nossas personagens principais são Rose e Celia, duas mulheres que trabalham em um mesmo hospital. A Celia é uma enfermeira do setor de maternidade e ela é uma profissional exemplar e uma mãe dedicada. Já a Rose é uma patologista que trabalha no necrotério do hospital, uma mulher séria, solitária e que tem uns comportamentos ali meio esquisitos. As duas a princípio não se conhecem, porém uma terrível desventura fará com que seus caminhos se cruzem. Esse evento acontece logo no início do filme e é mostrado inclusive no trailer, então revelar ele aqui não chega a ser nenhum grande spoiler. Mas em todo caso, sinta-se aí já avisado. O fato é que a filha da Celia, a pequena Lila, de apenas 8 anos, acaba morrendo, vítima de uma fulminante meningite. O problema é que o corpo da guria acaba desaparecendo no necrotério e quando a Celia vai investigar, ela descobre que a Rose está por trás daquele sumiço. Nisso é revelado que a patologista é meio que uma doutora Frankenstein da atualidade, que tem ali uma obsessão com esse projeto dela de tentar trazer os mortos de volta à vida. A Lila é o cadáver ideal para ela testar as suas teorias, e quando a Celia descobre isso, ela não medirá esforços para ajudar a Rose nessa empreitada toda. O que inicialmente chama atenção em Birth Rebirth é o gritante contraste entre as personalidades das duas personagens, algo que fica evidente principalmente ali após elas começarem a trabalhar juntas no experimento. O legal é ver como cada uma delas, movida inicialmente apenas por seus próprios desejos e vontades, acaba sendo influenciada pela outra. Conforme a continuidade do experimento passa a depender de atitudes cada vez mais antiéticas, a gente vê a Celia, até então um exemplo de integridade e bondade, abandonando completamente os seus princípios morais, relativizando suas noções de certo e errado.
Em contrapartida, a Rose, que até então era obstinada, fria e calculista, vai aos poucos demonstrando ter pelo menos um pouquinho de sensibilidade, ficando cada vez menos amarga. Ou seja, aos poucos e em níveis diferentes ao longo da trama, as duas vão ficando cada vez uma mais parecida com a outra. E bom, essa situação, ao meu ver, abre margem para algumas reflexões interessantes. Em primeiro lugar, podemos divagar a respeito da inaptidão do ser humano em regular suas ações segundo princípios morais. Princípios estes que podem até parecer inabaláveis num primeiro momento, mas que diante da força das nossas emoções podem ser facilmente deixados de lado. E em segundo lugar, a gente pode refletir a respeito do quanto esses princípios morais, ou mesmo as nossas emoções, são condicionadas e determinadas pelas pressões externas que sofremos, sendo nós mesmos muito mais definidos por essas pressões e pelas situações que vivenciamos do que por qualquer essência que julguemos ter em nós mesmos. Mas é claro que isso tudo são divagações a partir do que o filme me fez pensar. Esses questionamentos todos podem variar bastante de pessoa para pessoa. Mas seja como for, ao meu ver, o que mais mexe com o espectador em Birth Rebirth é a forma como esses questionamentos, sejam eles quais forem, são intrincados ali na temática da obra da Mary Shelley. Algo que aqui ganha novos contornos, novas e instigantes possibilidades a serem exploradas. A questão da mortalidade do ser humano, do luto, da ética, do que é monstruoso e do que não é, a questão de quais fins justificam quais meios e do que somos capazes de fazer em nome dos nossos desejos e vontades, e a questão do que é ser animalesco e do que é ser humano, mais especificamente ainda do que é ser mãe. Há espaço para reflexões acerca de tudo isso em Birth Rebirth, sendo, ao que me parece, a partir desse espaço que o filme adquire sua personalidade e sua relevância. Mas beleza, isso tudo é ótimo e tal, mas afinal de contas, como que Birth Rebirth se sai sendo um filme de terror e de suspense? Partindo agora para a segunda parte da minha análise, acho seguro dizer que nesse sentido o longa oscila bastante entre uma efetividade mórbida e uma notável falta de um horror genuíno em vários aspectos. Explicando melhor, podemos dizer que ainda que esse filme seja fortemente inspirado no horror clássico, e ainda que haja nele cenas bem gráficas, daquelas de revirar o estômago, há no longa pouquíssimos momentos de efetivo terror, sustos ou tensão elevada. Ainda que a atmosfera geral do filme seja pesada e densa, ela não é particularmente assustadora ou sombria em praticamente momento algum. De modo que para quem busca algum terror que vá para muito além do psicológico e do sugestivo, Birth Rebirth talvez não seja a melhor das pedidas. Agora, ao meu ver, eu não acho que isso seja nenhum grande problema, até porque o que temos aqui é um perfeito exemplo do que é essencialmente terror psicológico. O longa trabalha com maestria a sutileza e a sugestão para construir uma macabra e latente morbidez que permeia toda a trama do início ao fim. Nesse sentido, a gente pode até dizer que Birth Rebirth está mais para um drama de suspense do que para um terror propriamente dito, ainda que inegavelmente faça parte desse gênero. No mais, o longa conta com algumas pitadas bem suaves de um humor ácido bem encaixado, além de cenas bem desagradáveis, de corpos sendo abertos e revirados, algo que vai agradar bastante a galera que procura um pouquinho de gore. Em resumo, Birth Rebirth é uma obra profundamente impactante e reflexiva, que está muito mais interessada em contar uma boa história e em discutir questões psicológicas, sociais e éticas do que realmente em dar susto ou botar medo de qualquer forma. Ainda assim, é um filme extremamente eficaz enquanto terror psicológico e principalmente enquanto drama de suspense. É um longa difícil de digerir, mas ao mesmo tempo ele também consegue deixar a nossa mente fervilhando de questionamentos. Por fim, o longa se consolida como uma releitura de Frankenstein extremamente relevante para os tempos atuais e como um dos filmes de terror mais criativos e inteligentes desse ano. E bom, por hoje era isso, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado por ficarem aqui comigo até agora. Não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo caso tenham gostado do vídeo, isso ajuda pra caramba o canal. Também não deixem de comentar aqui embaixo se ficaram a fim de assistir Birth Rebirth. E claro, caso já tenham assistido, digam aí o que vocês acharam da minha análise. Dito tudo isso, tenham todos ótimos pesadelos e até a próxima!